Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Ao saber que João tinha sido preso, Jesus voltou para Galiléia, deixou Nazaré e foi morar em Cafarnaum, que fica às margens do mar da Galiléia, no território de Zebulon e Neftali, para se cumprir o que foi dito pelo profeta Isaías. Terra de Zebulon, terra de Neftali, caminho do mar, região do outro lado do rio Jordão, Galiléia dos pagãos. O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz, e para os que viviam na região escura da morte, brilhou uma luz. Daí em diante, Jesus começou a pregar, dizendo: convertei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Quando Jesus andava à beira do mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Estavam lançando a rede ao mar, pois eram pescadores. Jesus disse a eles: segue-me, e eu farei de vós pescadores de homens. Eles imediatamente deixaram as redes e o seguiram. Caminhando um pouco mais, Jesus viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Estavam na barca com seu pai Zebedeu, consertando as redes. Jesus os chamou. Eles imediatamente deixaram a barca e o pai e o seguiram. Jesus andava por toda a Galileia, ensinando em suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doença e enfermidade do povo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos, irmãs, presentes aqui no nosso santuário de São José de Ribamar, caríssimos ouvintes da web rádio do nosso santuário, povo de Deus. A palavra de Deus que nós acabamos de ouvir nos apresenta o Messias, Jesus, como a luz de Deus que vem a este mundo para iluminar os nossos corações, iluminar a nossa vida. A primeira leitura que nós ouvimos, tirada do livro do profeta Isaías, do capítulo 8, diz assim: o povo que andava na escuridão viu uma grande luz. Para os que habitavam nas sombras da morte, uma luz resplandeceu. O povo que andava nas trevas, que andava na escuridão, que trevas eram estas? Que escuridão era esta? O pecado. E aqui refere-se ao povo de Zabulon e a terra de Neftali. Diz assim: este povo. Por que especificamente aquele povo? Essa parcela do povo judeu havia sido invadida pelos assírios no passado. Mais ou menos no ano 700, 800 antes de Jesus.
Os assírios pagãos tinham retirado a população judaica, na sua maioria, introduzido naquele local os pagãos e os costumes pagãos. Aquela terra judaica era considerada lugar de maus costumes, lugar de pecado. Era a Galileia. Lá onde Jesus cresceu, lá onde ficavam as cidades de Cafarnaum, de Nazaré e tantas outras. É por isso que o profeta diz assim: aquele povo que andava nas trevas, que tinha costumes pagãos, viu uma grande luz. Quem é a luz da qual fala o profeta Isaías? É o Messias, o futuro Messias, o Filho de Deus. E para nós é Jesus Cristo. O profeta diz assim: olha, o povo que andava na escuridão viu uma grande luz. Para os que habitavam nas sombras da morte, uma luz resplandeceu. Fizestes crescer a alegria e aumentastes a felicidade. Todos se regozijam em tua presença, como alegres cefeiros na colheita. E o profeta continua dizendo assim: pois o jugo que oprimiu o povo, a carga sobre os ombros, o orgulho dos fiscais, tu os abateste como na jornada de Madiã. A carga que oprimia o povo, a carga sobre os ombros, o orgulho dos fiscais. Aqui faz referência à dominação política, faz referência à opressão que os assírios impunham àquela região, os costumes pagãos, o pecado, a invasão. Faz referência à humilhação social do povo, uma situação de pobreza, de impostos altos, uma situação de pecado, oprimia aquela região. E vejam, aonde foi que Jesus cresceu? Em Nazaré, naquela região. E quando Jesus foi começar o seu ministério, a sua pregação, onde ele foi? Aquela região. É por isso que o profeta diz: o povo que andava na escuridão viu uma grande luz. Agora vejam, no evangelho que nós ouvimos, tirado de São Mateus, do capítulo 4, nós temos aí a realização da profecia do profeta Isaías. Ele diz assim, citando de novo o profeta Isaías, Mateus diz assim: o povo que vivia nas trevas viu uma grande luz, e para os que viviam na região escura da morte brilhou uma luz. A luz naquela região, terra de Zabulon, terra de Neftali, a luz que chegou lá naquela região oprimida, região de pecado, região de maus costumes, a luz que lá chegou é Jesus, é o Messias de Deus, é Jesus Cristo. Vejam, Mateus começa o texto de hoje que foi lido, diz assim: ao saber que João tinha sido preso, Jesus voltou para Galileia. Deixou Nazaré e foi morar em Cafarnaum, que fica às margens do mar da Galileia, no território de Zabulon e de Neftali, para se cumprir o que foi dito pelo profeta Isaías. Isso aqui é importante para nós como mensagem. Vejam bem, o que considerar do fato de que Jesus começa a sua missão, a sua pregação numa região que é dita pecadora, que tem maus costumes, tem costumes pagãos, numa região que é considerada nas trevas, o povo que jazia, que estava no túmulo nas trevas, o povo que andava na escuridão do pecado, viu uma grande luz. Por quê? Porque Jesus começa lá a sua missão, porque Jesus é a luz de Deus. O evangelho de hoje também diz assim, Jesus começou a pregar ao povo dizendo: convertei-vos, porque o reino de Deus, o reino dos céus está próximo. O que é o reino de Deus? O que é o reino dos céus? É o próprio Deus agindo na pessoa de Jesus.
Deus que vem para chamar, para convocar os pecadores, para convertê-los. Convertei-vos, diz Jesus. O que é o reino de Deus? É Deus pregando sua palavra, anunciando o seu reino. O que é o reino de Deus? É Deus curando os doentes, Deus ressuscitando os mortos, Deus convertendo os pecadores. O que é o reino de Deus? É Deus presente, Deus agindo, Deus curando, Deus salvando, Deus libertando. Deus em Jesus, Deus feito homem no nosso meio. É por isso que o profeta diz assim: o povo que estava oprimido, a carga sobre os ombros, o povo que estava nas trevas viu uma grande luz. Jesus é o Salvador de Deus, Jesus é o Messias de Deus, Jesus é aquele Deus presente no meio do povo, Deus feito homem, para libertar, curar e salvar. É muito importante o tema da pregação de Jesus, o reino de Deus, Deus presente, Deus não longe do povo, mas Deus em nossa carne, em nosso sangue, com nossa humanidade na pessoa de Jesus. Um Deus que se compadece dos pecadores, um Deus que se compadece dos enfermos e dos sofredores, um Deus que se compadece dos necessitados. É por isso que Jesus começa a sua pregação na região da Galileia, que para os judeus era considerada uma região desprezível, abandonada por Deus. Jesus começa seu ministério procurando os pecadores, indo até eles, anunciando-lhes a palavra de Deus. É um fato importante. Portanto, irmãos, nossa pregação, nossa missão, nosso engajamento, nosso trabalho tem que visar convocar a humanidade para Deus, convocar os pecadores para Deus, não julgar, não condenar, não abandonar, mas trazê-los para perto de Deus. Foi o que fez Jesus. O povo que jazia, o povo que andava nas trevas viu uma grande luz, e é Jesus, a luz de Deus, que procura os pecadores. Outro fato importante, vejam, Jesus começou sua pregação na Galileia, lugar de pecadores, e foi de lá que Jesus chamou seus primeiros discípulos. O texto de hoje diz assim: Jesus, caminhando à beira do mar da Galileia, viu dois irmãos, Pedro e André. E Jesus disse: vinde, segui-me, e eu farei de vós pescadores de homens. E eles deixaram tudo e seguiram a Jesus. Mais adiante, Jesus encontrou outros dois irmãos, Tiago e João, e Jesus os chamou, e eles deixaram a barca e o pai Zebedeu e seguiram Jesus. Os discípulos de Jesus são chamados dentre os pecadores de uma região considerada abandonada, mergulhada no pecado, o povo que jazia, que estava nas trevas. Qual a mensagem tirada daí? Os pecadores não estão excluídos da missão de Deus. Os pecadores não estão excluídos da missão de Jesus. Mas Jesus não faz aliança com o pecado também. Ele os chama à conversão. Convertei-vos, o reino está próximo. Vinde, e eu farei de vós pescadores de homens. Eles deixaram tudo, diz o texto. Deixaram a barca e o pai Zebedeu. Deixaram a pesca. Deixaram o pecado. Deixaram a aliança com o mundo do pecado. E seguiram Jesus. E se tornaram apóstolos, discípulos, missionários de Jesus. Vinde, eu vos farei pescadores de homens. Jesus começou nesta região de pecadores a sua missão. De lá chamou os primeiros discípulos. E é importante também, se vocês lerem os Atos dos Apóstolos, e se vocês lerem o Evangelho, o final do Evangelho de Mateus, de Lucas, etc., aonde foi que Jesus concluiu sua missão? E de onde foi que ele enviou os discípulos para o mundo inteiro? Também da Galileia, da mesma região chamada de pecadora, onde o povo jazia nas trevas. Quando Jesus ressuscitou, quando ele falou com Maria Madalena, quando ele falou com os discípulos, ele mandou dizer assim: olha, digam aos meus irmãos que eu os encontrarei na Galileia, que eles vão a Galileia, que lá nós nos encontraremos. Jesus começou a missão na Galileia,
E Jesus concluiu a missão na Galileia. E lá na Galileia, Jesus disse aos discípulos, o ressuscitado, quando subia ao céu, disse aos discípulos: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura, batizai-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A missão de Jesus visa chamar não os santos, não aqueles que se consideram santos e justos, mas todo homem e toda mulher que bate no peito e diz assim: Senhor, eu sou pecador, sou pecadora. A missão de Jesus visa chamar a humanidade que se sente pecadora, que quer se converter, que quer se deixar transformar pela palavra de Deus, que quer se deixar amar por Deus, que quer seguir Jesus. É muito importante que nós nos sintamos pecadores. É muito importante que nós saibamos bater no peito. É muito importante que nós deixemos que Jesus seja a nossa luz. O povo que andava nas trevas viu uma grande luz, viu a luz, aderiu à luz, seguiu a luz, deixou-se envolver por ela, transformar. Diz Jesus: convertei-vos, o reino está próximo. Caríssimos irmãos, irmãs, presentes aqui no nosso santuário de São José de Ribamar, é muito importante esta palavra de Deus, porque toca no nosso coração. Nós batizados, nós, povo cristão, somos chamados também a ser missionários com Jesus, como Pedro e André, Tiago e João. Vinde, segui-me, e eu vos farei pescadores de homens. A segunda leitura que nós ouvimos, tirada da primeira carta de São Paulo aos Coríntios, do capítulo 1, traz uma mensagem importante para nós, povo de batizados, povo cristão, povo continuador da missão de Jesus. Olha o que diz o apóstolo Paulo. Ele diz assim: irmãos, é muito importante que vós não admitais divisões entre vós. Eu ouvi dizer, algumas pessoas da família de Cloé me disseram que está havendo contendas e brigas entre vós. Um diz assim: eu sou de Pedro. Outro: eu sou de Apolo. Eu sou de Paulo. Eu sou de Cristo. E a comunidade está dividida na briga pelo poder, cheia de contendas. E ele diz assim: olha, foi Paulo que morreu na cruz por vocês? Foi Pedro? É necessário que a comunidade seja missionária, seja apostólica, seja pregadora da palavra, seja testemunha de Jesus. É necessário que a comunidade se deixe envolver pela luz de Deus que é Cristo. O povo que jazia nas trevas de uma grande luz, e deixando-se converter, envolver na luz de Deus, na luz de Cristo. É necessário que a comunidade seja unida. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei, de Jesus. É necessário que a comunidade saiba partilhar, saiba perdoar. É necessário que a comunidade saiba viver seus ministérios na comunhão. Que os grupos, os movimentos, as pastorais, que as famílias, pai e mãe, filhos, esposa, esposo, vivam a missão de Jesus na unidade, na comunhão, no trabalho conjunto. Vamos pedir a Deus que nós nos deixemos envolver por Jesus, que nós nos sintamos pecadores, que nós nos deixemos converter, que nós nos deixemos chamar por Jesus. Vinde, e eu vos farei pescadores de homens. E que nós vivamos a nossa missão na igreja, na comunhão, no trabalho conjunto, vivendo o nosso batismo como missionários e missionárias. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.